Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 21 ao dia 27 de novembro de 2022. Quais são as principais energias para essa semana? Como que a gente pode se preparar aí para ela? Bom, gente, eu posso dizer que a gente tem uma semana pela frente que está muito boa principalmente para cura, para compreensão, para entendimento e também para que a gente possa juntar as peças de um quebra-cabeça bem complexo e de repente a gente conseguir ter uma visão do quadro todo. Então, muitas respostas podem vir essa semana, principalmente para aquelas questões que pareciam complexas, complicadas, difíceis, enigmáticas e de repente essa semana a gente venha a ter um entendimento mais claro, mais amplo sobre alguma questão, principalmente se aquela questão for bem difícil de ser compreendida. Além disso, para essa semana a gente tem a entrada do Sol no signo de Sagitário, então a gente vai mudar de energia, a gente vai sair dessa energia mais profunda, transformadora, que geralmente mexe em assuntos delicados, que estão guardados a sete chaves, aquelas questões que a gente não quer remexer, a gente está saindo dali, finalmente a gente vai subir aos céus. É como se a gente estivesse ali nos porões e de repente a gente se liberta, dá um salto, voa alto e consegue enxergar a beleza de tudo, um panorama e compreender melhor a beleza de tudo que há, de tudo que existe. Por quê? Porque o Sol vai entrar no signo de Sagitário e Sagitário é um dos signos mais otimista, alegre, para cima, que sempre vê uma saída, se não tá bom agora, lá na frente vai ficar. E também é uma energia que trabalha muito a questão da justiça, do que é correto, das leis, busca o entendimento, a sabedoria e ampliar a nossa consciência. Então a gente está entrando nessa energia que adora viajar, que adora explorar, que adora se aventurar também, né? Tem esse lado aí também todo sagitariano. E não só o Sol vai entrar no signo de Sagitário essa semana, o Sol vai entrar no signo de Sagitário no dia 22 de novembro, às 5 horas e 20 minutos, horário de Brasília. E na quarta-feira, no dia 23, a gente vai ter a Lua Nova, a lunação sagitariana acontecendo também. Então a gente vai ter aí uma dose dupla dessa energia sagitariana. E não só isso, a gente vai ter Júpiter, que é o planeta regente também de Sagitário, ele vai começar o seu movimento direto e ali no fim do ano se preparar para entrar novamente no signo de Áries. Ou seja, Júpiter vai finalizar os assuntos piscianos que vem trabalhando, ele passa pelo signo de Peixes a cada 12 anos em média, então ele está saindo desse signo e vai entrar em definitivo no signo de Áries no fim do ano, no fim de dezembro, para voltar a trabalhar aqueles temas. Vai ficar um ano mais ou menos ali trabalhando essas questões arianas, que a gente já teve uma prévia quando ele entrou ali no signo de Áries, mas é mais um tema sagitariano aí vindo à tona. E não só isso, a gente vai ter a conjunção de Vênus e Mercúrio, só que dessa vez essa conjunção está acontecendo com Mercúrio direto e no signo de Sagitário. Então são esses dois se unindo aí nessa energia sagitariana, trazendo uma compreensão muito bacana sobre valores, principalmente de crenças, valores espirituais. Muitas questões podem ser abertas num sentido amplo para que a gente entenda, principalmente aquelas questões complexas. Talvez pode ser que seja um momento para a gente entender de uma forma mais leve, a gente talvez não precise se aprofundar tanto e nem se dedicar tanto a um tema, porque Mercúrio ele é o regente, né, do oposto complementar de Sagitário, que é Gêmeos, e também de Virgem, e Mercúrio ele é sucinto, ele quer simplificar as informações, então talvez a gente consiga simplificar essas informações complexas. Por isso que essa semana, talvez a gente venha a ter uma semana em que muitas coisas podem clarear num sentido mais prático, simples, numa linguagem talvez que a gente consiga entender, assimilar melhor as informações que podem vir como downloads lá de cima, informações que podem vir como intuição, como insights. Então, talvez a gente consiga realmente decodificar informações complexas, simplificar e compreender de uma forma mais tranquila essas informações. Então, a gente, além de tudo, ainda tem essa conjunção acontecendo e não só isso. A gente tem também o Sol
e Júpiter, o Sol aqui no finalzinho do signo de Escorpião fazendo um trígono poderosíssimo para Júpiter no signo de Peixes. Mais uma vez, a gente tem aí o regente de Sagitário, que também é regente de Sagitário Júpiter, sendo acionado pelo Sol. Então, os temas jupiterianos que estão relacionados à fé, religiosidade, crença, questionamentos, curiosidades, estudos profundos, geralmente muito inspirados, muito apaixonados, todos esses temas relacionados a Júpiter e principalmente no signo de Peixes, né, que mexe também muito com questões espirituais e também com questões sensíveis como intuição, sexto sentido, pessoas que têm uma sensibilidade maior para artes. Muitas respostas vêm muitas vezes pela arte. Então essa conversa de Sol em Escorpião com Júpiter, já com Mercúrio e Vênus em Sagitário também, né, a energia sagitariana está começando a ser ativada, então isso também vai ser maravilhoso. E é claro que essa conversa de Sol com Júpiter é um momento incrível para a gente fechar o ciclo escorpiano com chave de ouro. Ou seja, se você tem algum problema, alguma questão que está mal resolvida, que você de repente não soube lidar com essas questões, ou você ainda está remoendo questões que te envenenam, esse é o momento de liberar, de soltar, de deixar ir esses sentimentos. E quando o Sol entrar aí, quando a gente tiver a Lua Nova no signo de Sagitário, quando a gente tiver a conjunção de Vênus e Mercúrio no signo de Sagitário também, aí sabe quando a gente se liberta desses pesos, dessas cargas densas, isso vai ser maravilhoso para a gente poder dar continuidade à nossa vida, à aventura que é essa vida, ao explorar coisas novas também, conhecer coisas novas, ter novas experiências, isso vai ser maravilhoso. Só que a gente não tem só isso. A gente também tem Quirón extremamente ativo essa semana. A gente tem aí Lua conversando com Quirón. A gente vai ter Mercúrio ali ainda pertinho de Vênus conversando com Quirón. E a gente vai ter, obviamente, a Vênus também conversando com Quirón. Todos esses planetas aqui conversando com Quirón em trígono, via aberta, sem obstáculos, tudo fluindo lindamente. E como a gente está tendo uma clareza de ideias aqui, no signo de Sagitário, pode ser que de repente a gente venha enxergar questões que nos ferem e a gente pode solucionar, fazer as pazes, se desapegar dessas questões que nos levam para baixo, que nos deixam tristes, pesados, né? De repente a gente sinta uma necessidade de resolver essas questões com leveza, de repente com uma conversa, com uma visão mais ampla, uma compreensão melhor dessas questões e simplesmente soltar. Sabe quando a gente solta aquilo que a gente está se agarrando e se apegando há tanto tempo e a gente fala, ai, cansei, já estou cansado, já estou cansada de segurar essa corda aqui que está me enforcando, que está me limitando, me prendendo. A energia sagitariana, ela ultrapassa as barreiras, ela vai além, ela atravessa as barreiras e conhece o diferente, o estranho, o estrangeiro. É uma energia muito corajosa nesse sentido também, muito aventureira nesse sentido. Então, se a gente estiver amarrado, preso a alguma coisa, isso impede essa liberdade sagitariana. O signo de Sagitário, assim como o signo de Aquário, por isso que esses dois signos aqui se dão muito bem, né? Eles têm aí uma energia, uma troca muito bacana. Esses dois signos, mas Sagitário também é extremamente livre, detesta tudo aquilo que limita, que amarra, que prende, que impede essa aventura, o conhecer o novo, o sair para explorar. Então, se tem alguma pedra no nosso pé, no nosso sapato, essa é a hora da gente tirar essa pedrinha do sapato para a gente não ferir o pé e poder explorar e caminhar e se aventurar por aí. Tudo que a energia sagitariana não quer é uma pedra no sapato impedindo a jornada, impedindo a aventura. Então, se o signo de Sagitário detesta essas pedrinhas, ele vai fazer de tudo para tirar essas pedrinhas do sapato. Então, é isso que esse Quirón aqui vai conversar, obviamente, com Mercúrio e Vênus. E também com a Lua e também mais para frente um pouquinho com o Sol. Mas é importante dizer que toda essa ênfase na energia sagitariana também atiça muito o fanatismo, a tirania. Tem um lado sombrio da energia sagitariana também, isso pode ser ativado. Então a gente pode ver mais do que a gente já vem vendo dessa quadratura de Saturno e Júpiter, que está relacionado a uma conjunção que aconteceu aqui no finalzinho do signo de Sagitário. Esse ciclo está se fechando
E essa quadratura está falando muito sobre essa questão de fé, de fanatismo e de tirania. Mas isso pode aumentar e muito nos próximos 30 dias, porque a gente vai ter uma ênfase muito grande nessa energia sagitariana. E é claro que nem todo mundo está em equilíbrio, nem todo mundo trabalha o lado luz dos signos, né, desses arquétipos. Tem sempre o lado sombra, as pessoas trazem a sombra desses signos, então tem muitos fanáticos, tem muitas pessoas aí que fazem loucuras em nome da fé, em nome de Deus, em nome de suas crenças, que às vezes beira até a loucura, né? Então a gente pode ver um pouco disso também ganhando força e movimento durante essa passagem do Sol aí, que vai até 21 de dezembro de 2022, tá? Essa temporada sagitariana. E é claro que o outro lado sombra, né, dessa energia sagitariana são aqueles que impõem a sua verdade, que impõem a sua crença, que se dizem donos da verdade, que acham que a sua palavra, a sua fé, a sua crença é a única que é a correta, que não pode ser mudada, não pode ser transmutada. Ou seja, a gente pode ver isso também acontecendo durante essa temporada sagitariana e principalmente com toda essa ênfase aí na energia sagitariana. Então são praticamente esses os principais eventos que a gente tem pela semana. Aí sábado e domingo a gente não tem aspectos principais ocorrendo, somente aspectos com a Lua, mas a gente tem um arcano da semana que saiu aí nada mais, nada menos que o Rei de Paus. E é interessante dizer que esse Rei de Paus, ele tem uma afinidade com os signos intermediários entre Escorpião e Sagitário. Ele fica bem aqui, ó. É aqui que ele rege entre essas duas forças. Então ele mistura essas duas forças. Para quem não sabe, tem um curso no Hotmart onde eu ensino signos intermediários. Eu vou deixar aí no izinho para vocês, para quem quiser conhecer, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre os signos intermediários. Eu inclusive falo dos arcanos também, que representam esses signos intermediários. E o Rei de Paus, ele rege essas duas forças aqui, ele mistura essas duas forças. Então a gente tem aí um grande líder para essa semana, né? O Rei de Paus é um grande conhecedor, porque ele é rei, ele já chegou no topo do seu conhecimento. E aqui ele espalha o seu conhecimento, né? Porque a energia sagitariana tem a sua força mutável e a energia de Escorpião tem a sua força fixa. Então aquilo que ele aprendeu, que ele guardou lá dentro de si, através da sua jornada, das suas aventuras, ele pega todo esse conhecimento e ele compartilha esse conhecimento. E ele não só compartilha, mas ele faz parte de toda a aventura que é esse conhecimento, de conhecer mais, de ir atrás de mais conhecimento. Então já já eu vou falar sobre o Rei de Paus que a gente tem aí para essa semana, com toda essa ênfase na energia sagitariana, mas lembrando que ele traz também em si as forças escorpianas. Mas vamos lá, vamos entender dia a dia aqui o que a gente tem para essa semana. Na segunda-feira, no dia 21, a gente inicia a madrugada ali, principalmente para quem está no Brasil, para quem está no outro lado do mundo, ou caso você esteja em qualquer outro lugar do planeta, é importante você fazer ali a conversão do horário, tá? Mas ali pela madrugada vai ser aquele momento em que a gente está realmente fechando esse ciclo escorpiano. E a gente está fechando esse ciclo escorpiano, de repente conseguindo desacoplar cargas densas e pesadas que a gente vem carregando. Então, se você sentir a necessidade, o chamado realmente para soltar questões que te aprisionam, que te amarram, que te limitam, essa é a hora de soltar. É aqui que a gente está tendo uma necessidade de perdoar. Essa é a palavra. Esse é o momento de perdoar, de compreender além, de ter empatia, compaixão, respeito pelos outros, pela idade astral dos outros, pelo nível de consciência dos outros, e a gente seguir a nossa jornada. Para que ficar preso, para que ficar amarrado a questões que só nos limitam, que só tira da gente a nossa própria liberdade. Então, a segunda-feira já começa com essa sensação, sabe, de soltar. Às vezes até de aceitar algumas questões e deixar
para a própria vida resolver no tempo que as coisas tiverem que resolver. Esse tipo de compreensão que talvez a gente tenha e de leveza, porque pode vir muita leveza nesse sentido de querer soltar mesmo. Então, no momento que a gente solta, a gente sente leve e talvez a gente goste dessa sensação. E como a Lua vai estar aqui no signo de Libra, bem no finalzinho do signo de Libra, isso pode refletir muito nas relações, nos negócios, nas alianças que a gente tem, naqueles laços que a gente criou ao longo da vida, que a gente achou que não dava para desfazer esse laço, que não dava para desfazer esse nó. De repente, só a gente, tirando a pressão de cima daquele laço, daquele nó, ele se desfaz. E a quadratura de Lua, que vai ocorrer aí também, ainda pelo período da manhã, com Plutão, simboliza esse desafio de você olhar para aquilo que você às vezes está tão apegado, tão apegada, em estar enlaçado ali, que talvez não seja tão simples desafrouxar, sabe? Soltar, tirar a pressão, a tensão de cima desse laço para deixar ele se desfazer. Se de repente você conseguir equilibrar essa força, que Lua em Libra traz muito isso, o equilíbrio, a dosagem certa, a força exata para que aquilo ali não fique tensionado, se a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, talvez esses laços, esses nós se desfaçam e a gente se liberte. Aí ali no período da tarde, às 14h15, a Lua entra no signo de Escorpião. Aí nós estamos realmente fechando o ciclo escorpiano. Lembrando que a gente teve um eclipse acontecendo aí a 2 graus do signo de Escorpião. Tem vídeo aqui para quem ainda não assistiu, eu vou deixar no izinho aí para vocês. Vale a pena assistir para a gente entender o que esse ciclo lunar significou para a gente, onde a gente trabalhou os temas escorpianos. Vale a pena a gente rever esse vídeo para a gente também revisar esses assuntos e ver se a gente fez o nosso exercíciozinho bonitinho. Lembrando que eclipses não tem só a duração de 29 dias, como as lunações costumam ter, como teve um eclipse, essa energia ela vai se desdobrando em 6 meses, 1 ano, às vezes até 1 ano e meio. Então, a gente pode estar vendo, nesse momento, algumas questões se desdobrarem e se abrirem aí. Mas, a Lua entrando aqui no signo de Escorpião, a gente vai estar muito intuitivo, principalmente no período da tarde. E com a Lua em Escorpião, a gente vai ter essa conjunção de Mercúrio e Vênus no signo de Sagitário. Então, a gente está sentindo questões profundas, que a gente está liberando, que a gente está soltando, que a gente já está traçando as estratégias para o ciclo seguinte, que a gente vai ter aí a Lua nova no signo de Sagitário, aqui no dia 23, na quarta-feira. Então, a gente já está preparando a nossa sementinha para a gente colocar outro tipo de energia, outro tipo de força ali nelas. Então a gente está lá olhando para as nossas questões profundas, mas a nossa mente, a nossa compreensão das coisas vai chegar num nível tal em que uma visão bem ampla de um quadro muito maior pode vir à tona. E no momento que a gente enxerga esse quadro maior, a gente vai ter uma visão como se fosse de um quadro todo. E aí é que pode acontecer aquele: agora eu entendi. Agora eu estou vendo o que isso significou. Agora eu estou vendo o que foi que ocasionou isso na minha vida. Agora eu estou vendo o que é que está me prendendo, me puxando para baixo, me levando para esse fundo do poço, Escorpião ali. Então, com esses dois aqui, olha, talvez aconteça uma mudança de percepção, de valores, de crenças e de como administrar, como gerir essas questões. E a Lua escorpiana traça muitas estratégias geralmente que dão muito certo. O signo de Escorpião é um signo muito estratégico. Então, se a gente está tendo esse mergulho e, ao mesmo tempo, tendo essa visão panorâmica dos assuntos que precisam ser resolvidos, a gente não está só ali naquele ponto limitado ali, a gente vai estar com essa visão ampla. Isso pode ser maravilhoso para conseguir soltar muitas questões. Então, essa segunda-feira ela está muito poderosa nesse sentido. Aí, na terça-feira, ali na madrugada, 5h20 da manhã, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Sol entrando no signo de Sagitário. Aí a energia começa a mudar, a gente já começa a querer respirar, a querer ver a luz do Sol, a abrir o nosso horizonte, a sair daquele lugar fechado, escuro. Pronto, a gente quer começar a ter uma nova aventura na vida. E talvez a gente acorde na terça-feira assim,
tendo essa necessidade real, assim, de, vamos embora, vamos sair dessa bad aqui. E a Lua vai fazer conjunção aqui com o nó do sul e oposição ao nó do norte, isso na terça-feira ainda, dia 22. E aqui é mais um fechamento de ciclo, é mais um chamado à Lua junto com seu próprio nodo em Escorpião, falando assim, abandone essas questões aqui, se desapega dessas questões, dessas crises, dessas dores, desses ressentimentos, trabalhe o seu poder pessoal, a sua força de superação e vá em busca do seu bem-estar, da sua segurança, da sua estabilidade, do seu equilíbrio, das coisas boas. Olhe para o lado belo da vida. Então esse é o chamado aí que a gente vai ter, olha, ainda pela manhã e o início da tardezinha aí a gente vai ter essas forças ocorrendo nessa terça-feira. E obviamente a Lua também vai encontrar aí em oposição, com Urano, mais um chamado também para a gente trazer mudanças, progredir naqueles assuntos, seguir adiante, modificar, mudar, fazer diferente. Vamos romper, Urano é um planeta de rupturas, então vamos romper esses laços e vamos fazer diferente, vamos ser resilientes e vamos embora. A coisa vai dar certo porque o Sol, Vênus, Mercúrio já estão ali no signo de Sagitário. Então a gente está mais otimista aqui. E aí a gente finaliza o dia com a Lua fazendo quadratura para Saturno. E Saturno está dizendo para essa Lua aqui, nós temos mais um chamado de libertação. Mais uma vez, rompa as estruturas do medo, da dor, do rancor, raiva, ódio, qualquer um desses sentimentos. E vamos embora, vamos ser felizes, vamos ser livres, tá? Então a gente tem essa energia aí para terça-feira. Já na quarta-feira, dia 23 de novembro, a gente tem a Lua ainda em Escorpião conversando com Netuno e Júpiter aqui. A gente tem aí praticamente um dia todo para a gente praticar a compaixão, a compreensão, o respeito pela história, pela jornada das pessoas ao nosso redor. Esse é um dia maravilhoso para a gente trabalhar as questões espirituais, trabalhar também a empatia, tentar se colocar no lugar do outro, sentir o outro, porque lembrando, a energia de Escorpião fala também dos valores dos outros. E quando a gente tem a Lua aqui, olhando a história, o passado, a gente tem aquela compreensão emocional das crises e das dores das pessoas, talvez a gente consiga se colocar no lugar delas, sentir o que elas estão sentindo, mas é importante, seja filtro e não esponja. Porque qual é a diferença do filtro e da esponja? O filtro, as energias passam por você e você só deixa passar aquilo que é bom, aquilo que cabe para você. Agora, quando a pessoa se torna esponja, ela capta todas as energias boas e más, ela sente a dor do mundo e traz essa dor para dentro dela, Ela se torna ali uma esponja, igual água, Uma esponja seca, você vai colocar ali na água, ela vai sugar aquela água. Então, não sugue a energia das pessoas. Deixa essa energia passar por você e fique só com aquilo que é bom para você, que cabe para você. E é claro, junto com a Lua conversando com Plutão, é um dia de muito poder espiritual. Vale super a pena a gente se preparar aqui para uma lua nova, para um novo ciclo, uma nova lunação, fazendo as limpezas que precisam ser feitas, tanto na parte física, que é Plutão no signo de Capricórnio, limpar o seu corpo, a sua estrutura física, a sua casa, se necessário for, e também preparar a sua alma, a energia da sua alma, os seus pensamentos, as suas emoções. Está um dia lindíssimo para isso, porque ali às 19 horas e 57 minutos, a gente vai ter a Lua entrando no signo de Sagitário e em seguida a gente vai ter a Lua Nova acontecendo aqui a 1 grau e 37 minutos do signo de Sagitário. Esse é o mapa da Lua Nova no signo de Sagitário, que vai acontecer aqui, olha, na quarta-feira. E aí a gente vai trabalhar os temas sagitarianos, é claro que vai ter vídeo para vocês aqui explicando sobre a lunação sagitariana. Por isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva agora para você acompanhar esses vídeos que eu envio todas as semanas para vocês. E se vocês quiserem me ajudar, já deixa o joinha aí, tá bom? E logo em seguida nós temos Júpiter, então, estacionando e começando o seu movimento direto. Ou seja, tudo aquilo que estava retornando vai começar a ir embora novamente. E aqui a gente vai começar a ter um entendimento melhor dos assuntos piscianos que a gente vem trabalhando. Tem vídeo aqui no canal sobre Júpiter no signo de Peixes. Tem um vídeo também onde eu falo
sobre a conjunção lindíssima que a gente teve aí de Júpiter e Netuno, os dois regentes de peixes. Então, tá tudo aí para vocês no izinho. Bom, aí na quinta-feira, o que a gente tem? Quinta-feira a gente tem a Lua, ainda aqui no signo de Sagitário, fazendo conjunção com Mercúrio e Vênus. Aqui a gente está no iniciozinho do processo dessa sementinha que a gente plantou com as nossas intenções na força sagitariana. Então, quando a Lua conversar com esses dois aqui, esse é o momento que talvez a gente consiga trazer questões muito mais valiosas para essa sementinha. Talvez a gente tenha uma compreensão mais clara, mais simples, para não complicar tanto esse ciclo. Talvez a gente consiga trazer informações mais leves, mais simples, e talvez os resultados que podem vir dessa força aqui, dessa união, né, de Lua, Vênus e Mercúrio, pode ser que lá na frente a gente tenha frutos muito sábios, muito saborosos também, no qual vai acontecer aqui no signo de Gêmeos. A lua cheia, né, esses frutos a gente vai colher aqui com a lua no signo de Gêmeos. E junto com isso a gente tem a lua fazendo aí esse trígono lindíssimo para Quiron, aonde talvez a gente comece a resolver aquelas questões difíceis, complicadíssimas, relacionadas às nossas feridas. Então, soluções podem vir, esclarecimentos, pode aparecer de alguém que esteja aí ao seu redor, de algum parceiro, de alguma parceira, do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, de alguém que você se relacione, que você tenha confiança. Pode ser que essa pessoa aí que é Vênus, né, que está ali também conversando com esse Quiron, olha, que a gente já está tendo aqui, olha, no dia seguinte a gente já vai ter Vênus e Mercúrio conversando com Quiron. Então, a gente talvez consiga começar a entender pela nossa história, pela nossa jornada, pela nossa trajetória até aqui, quais são os nós que a gente precisa desfazer relacionados a essas feridas, essas questões que nos doem, que nos limitam, que nos aprisionam, que não deixam a gente ser livre. Então, aproveite essa força que ela está maravilhosa. Aí a gente vai para o dia 25, sexta-feira de novembro. Nesse dia, com a Lua aqui em Sagitário, vai ocorrer uma oposição a Marte. Essa oposição de Lua com Marte pode trazer algumas complicações, principalmente para o fluxo de repente de carros, fluxo de informações, a internet pode ficar lenta, a gente pode ter algum bug, alguma coisa acontecendo aí nas principais redes sociais, de comunicação, ou seja, alguma questão pode dar meio errado aí em relação a esse dia. Então esteja preparado ou preparada e também mantenha os seus dados em segurança, tá? Até porque esse Marte ainda está fazendo quadratura para Netuno. Eu falei sobre esse Marte e Netuno semana passada e eu disse que iria continuar reverberando nessa semana, né? Então, mais uma vez, cuidado com velocidade, cuidado com acidente nas estradas, nas vias. Acidentes aéreos também podem ocorrer aqui. E sempre que Urano está ativo, gente, sempre tem muitos acidentes aéreos também. A gente viu vários acidentes aéreos acontecendo, né? A gente teve aí um eclipse, tanto solar quanto lunar, com Urano ativo, ou seja, a gente viu muitos acidentes aéreos. Isso aqui também pode trazer alguma complicação relacionado a viagens internacionais, e essa quadratura também de Marte e Netuno pode trazer questões relacionadas à água, muita chuva, enchente, as ruas alagadas, enxurradas, essas coisas que a gente viu semana passada e ainda pode se repetir essa semana, porque a gente tem uma lua sagitariana que aumenta tudo de tamanho. Então é importante a gente ter atenção com essa questão aí dessa lua fazendo oposição para Marte, lembrando que Marte está retrógrado. E não só isso, mas a Lua também vai fazer quadratura para Netuno e Júpiter. Olha aqui, olha. A gente, além de ter essa Lua fazendo aqui oposição para Marte, a gente vai ter a Lua fazendo quadratura para Netuno e Lua fazendo quadratura para Júpiter. E isso pode simbolizar muitos problemas, principalmente no ir e vir, que é a energia geminiana, estradas, portos, enxurrada, acidentes, muita água vindo à tona. E isso aqui pode ser também uma inflamação fanática. Pode ser que a gente veja as pessoas ficando extremamente inflamadas em suas crenças. E aí pode acontecer alguma besteira nesse sentido também, tá? Então fiquem atentos aí, mas ao mesmo tempo a gente vai ter aí Mercúrio
e Vênus conversando com Quirón, e a gente está com essa força fluindo para as curas das nossas feridas. Mercúrio é uma capacidade cognitiva para assimilarmos as questões, entendermos, compreendermos, e Vênus traz novos valores, uma nova visão, uma visão mais ampla do que se quer, do que se deseja, o que você quer carregar para a sua vida, o que você quer colocar na sua mochila. Entenda a Vênus aqui em Sagitário como aquela mochila que é essencial para o aventureiro. A Vênus aqui, ela está escolhendo a dedo aquilo que é importante ter dentro da nossa mochila. Então não dá para carregar bugiganga agora. Agora é hora de carregar aquilo que é realmente essencial e necessário para a nossa aventura, para a nossa jornada, tá bom? Então, se tiver aí pedregulhos, a Vênus não vai querer carregar, ela vai querer soltar esses pedregulhos da mochila, tirar as pedras do sapato para poder fazer a sua aventura ali de forma livre, leve e solta, né? Lembrando que o signo de Sagitário é livre, leve e solto. Aí a gente entra no sábado. Sábado, dia 26 de novembro. A gente já tem a lua aqui no signo de Capricórnio. Então, no finzinho de sexta-feira para sábado, a gente já muda um pouquinho essa energia de lua sagitariana e a gente começa a ter uma certa dureza emocional, talvez uma consciência emocional, uma sabedoria emocional. A gente deixa aquelas paixões um pouquinho de lado, aquele fanatismo um pouquinho de lado e talvez venha um pouco de consciência aqui. E aí a gente tem a lua conversando com Quirón, mas ao mesmo tempo conversando lindamente em trígono com o nó do norte, Urano, e em sextil aqui com o nó do sul. Então a gente tem esses dois aspectos acontecendo junto com uma quadratura para Quirón. Aquelas estruturas de fé, aquelas estruturas de crenças que a gente construiu há muito tempo, pode ser que comece a se romper aqui. E esse pode ser um grande desafio, porque quando a gente vê estruturas que a gente está acostumado, está cristalizado na gente, caindo e se quebrando, geralmente aquilo traz uma sensação de medo, de insegurança. Uma lua em Capricórnio também pode trazer isso. Só que o que essa lua está pedindo, junto com Urano e nó do norte, é confie nas mudanças. Confie nesse norte que está se abrindo para você. Olhe para o norte, olhe para onde está apontando o sol, veja a luz, siga o seu horizonte, que muita coisa pode mudar para melhor, né? Então essa é a mensagem aí de sábado. E domingo, a lua fazendo conjunção aqui, dia 27, com Plutão e conversando lindamente com Netuno e Júpiter aqui, a gente fecha a semana com uma vontade de começar de novo. Junto com a energia sagitariana. Caramba, vamos começar de novo, vamos abrir novos horizontes, vamos construir estruturas mais amplas, mais abertas, com aquele belo terraço, com aquela visão panorâmica. Vamos sair dos porões, dos prédios, do subsolo do mundo e vamos começar a ver as coisas de cima. Então talvez a gente queira construir pilares com uma visão mais ampla. E como que isso se dá? Junto com a energia sagitariana, trazendo novos conhecimentos, novos conceitos, novas filosofias, se abrindo para o mundo, abrindo a sua percepção para aquilo que está além do seu cercado, para aquilo que está além dos seus muros, das suas limitações. Então talvez a gente queira construir torres bem altas para a gente ver se existe uma passagem para a gente se liberar, para a gente se livrar, para a gente ver o que está além daqueles muros, daquilo que nos limita, que nos prende. Porque tanto a energia pisciana quanto a energia sagitariana são energias que estão além mar, aonde não existe fronteira, não existe barreira, não existe muralha que prendam esses arquétipos. Eles são livres, eles conseguem ultrapassar aquilo que limita eles. Então a gente vai querer construir, a gente vai sentir essa necessidade de construir, de repente, torres bem altas para a gente ver o que está além dos muros, além das nossas limitações. E aqui existe a possibilidade de começarmos a construir, né? Aquilo que foi derrubado, a gente pode reconstruir. Por quê? Lua e Plutão estão também conversando, né? A gente viu aí a Lua conversando com Urano e nó do norte. E, obviamente, eles vão conversar com Júpiter e Netuno aqui. E aí, no fim do dia, a gente tem a Lua entrando no signo de Aquário, que também é super livre. Mais uma vez, energia aquariana
e sagitariana se dão lindamente bem. Esses dois aqui, olha, é aventura e liberdade pura. E aí nós temos o arcano da semana. Mais uma vez está aí o Rei de Paus. Esse arcano ele está dizendo para a gente que a gente está em uma semana em que é muito importante a gente se ver como um espírito livre, um espírito que pode explorar além, que pode ir além das suas fronteiras, que pode alcançar os céus, se assim você desejar e você acreditar. Esse arcano ele representa um grande professor, um professor que traz muito conhecimento dentro de si, conhecimentos profundos, conhecimentos ocultos, conhecimentos mágicos, conhecimentos alquímicos que vêm lá de Escorpião. Lembra que esse arcano está entre o signo de Escorpião e Sagitário? Então ele traz dentro de si muitos mistérios, muitas chaves importantes para a gente conseguir abrir portões, vamos dizer, mágicos para um outro mundo, para um mundo desconhecido, assim como é o signo de Sagitário. O signo de Sagitário adora o estrangeiro, aquele lugar que nos é estranho, que a gente não é familiar com aquilo. Então ele traz esse conhecimento e o que ele quer? Como um grande professor, um grande mestre, que é esse arcano, o Rei de Paus, ele quer passar este conhecimento. Então essa semana é uma semana que a gente pode colher muita informação, aprender muito. Se a gente souber olhar ao nosso redor e enxergar esses mestres, claro que esses mestres podem ser representados por pessoas, de repente tem uma pessoa muito sábia aí que trabalha com você, uma pessoa que já passou por muitas experiências ou que tem bastante conhecimento, que de repente pode te instruir, pode te orientar, te guiar, porque esse arcano é um grande guia, mas também pode ser que você encontre o grande mestre que existe, que reside dentro de você. Basta você entrar em contato com a sua força divina, com os seus mestres espirituais, com seus mentores, com seus guias, ou se você tem aí uma fé, que você tem aquele papo bacana com Deus, com os anjos, que assim seja. Mas é uma semana que de repente a gente pode ter muitos ensinamentos e muitos aprendizados vindo de algum lugar. Pode ser por meio de sonhos, porque a gente está com a energia de peixes muito ativa também. A gente está com Júpiter estacionando no signo de peixes e começando seu movimento direto. Então as coisas podem começar a ficar mais claras. E essa ligação com o espiritual vai estar muito poderosa essa semana. Então, se você quiser fazer essa ponte, essa ligação com os seus guias espirituais, essa semana está lindíssima. E este arcano, ele pode te guiar, ele pode te orientar, te mostrar os caminhos, porque ele tem as chaves, ele conhece os caminhos ocultos e secretos para se alcançar aquele lugar de grande sabedoria. Então esse arcano para essa semana ele está simbolizando isso. Você pode tanto encontrar mestres para além de você, ou mestres que estão ao seu lado, ou mestres que estão dentro de você. E eis que nós temos aí o arcano da semana. Tá bom? Gente, é isso. Esse foi o céu da semana, para essa semana que vai do dia 21 ao dia 27. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Se vocês quiserem estar aqui, obviamente tem o Encontros Astrológicos no YouTube, tem ali no Instagram, Facebook e Twitter. Caso você queira me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica. Tem ali Débora Mexica Oficial, onde eu falo sobre os arcanos. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. É tudo Débora Mexica, tá bom? E tem também o Telegram, onde tem Encontros Astrológicos DM, Débora Mexica, e tem ali Débora Mexica também, que é o meu pessoal, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva, deixa aí o seu joinha, acione o sininho quando você se inscrever. Se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro. Caso você queira mais informação, tem o meu site ali. Gente, eu desejo para vocês uma linda e maravilhosa semana. E lembre-se de deixar o seu joinha aí embaixo, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.